O irmão Ricardo vai falar com você, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Agora Ricardo pode falar. Ontem eu não vim, nem ontem. Por que eu não vim ontem? Eu tinha que resolver um problema, era no horário da igreja, então não deu pra eu vir sábado. Então, deu aquela chuva forte, então como é que eu, né, tava vindo todo molhado. Aí eu cheguei em casa às quase 9 horas, então não deu pra me vir. E ontem eu fiquei com uma dor de dente insuportável ontem. Então eu fiquei gemendo de dor na cama, procurando um remédio para poder passar no dente. Acabei passando um gelol aqui e melhorou, graças a Deus melhorou. Mas eu vi que o problema é eu beber alguma coisa gelada ou água, e o dente tá infeccionado. Então essa semana, se Deus quiser, eu vou extrair esse dente, arrancar ele, porque tá me prejudicando muito, né? Não para comer, mas pelo menos para beber algum suco, alguma coisa. E assim, a água gelada, alguma coisa, me atrapalhando muito. Então eu vou extrair ele, se Deus quiser. E mais pra frente, se Deus quiser, eu vou arrumar esse dente tudo, né? Eu vou implantar. Aí eu tive um dente esses dias também. E ele falou comigo que eu vou fazer a dentadura. A dentadura não quero não. Eu quero dente colocado. Dentadura não quero de jeito nenhum. Né? Aí falou comigo, eu não gostei não. Dentadura. Né? Vai ficar caro com certeza, se Deus quiser. Eu não tenho dente não, graças a Deus. Daqui um tempo, se Deus quiser, eu vou colocar meu dente tudo, né? Eu quero fazer um implante. Que a dentadura é barato, mas eu vou colocar dentro da minha boca, né? Não vou de jeito nenhum, não aceitei não. Então eu vou fazer um implante, se Deus quiser. Também, gente, toma cuidado, gente. Eu não estava sentindo dor. Toma cuidado com essas BR aí, gente, muito perigoso, né? Deus teu livramento, tem um pessoal também em Santa Catarina, né? 24, acho que é 24 a 30 carros. Eu não falo a coisa direito que é, mas era mais de 20 carros. A carreta fazendo a curva lá, ela encapotou e tinha álcool nela, né? E queimou os carros tudo. Mas graças a Deus não matou ninguém, né? Só o motorista do caminhão que foi, ele teve uma queimadura terceiro grau, mas ele mais a esposa, ele passa bem no hospital, lá em Santa Catarina. Então muito cuidado nas carretas de tanque, porque é a carreta de combustível, então aquilo é muito perigoso, né? E esses motoristas estão vindo agora, muito mercenário no trânsito, né? Eles querem sentar o pau nesse carro grande. Carro grande não pode passar de 80 km, né? Então eles querem passar de 80, 90, 100, 120, e o carro não é preparado para aquela velocidade. Ele tem que andar na marcha moderada ali e freia o motor. Não senta o bambu naquilo lá e acha que vou fazer médico com o patrão, acaba ocasionando acidente. A BH também, quando eu estava lá em 2016, aconteceu a mesma coisa. A carreta perdeu o freio ali na 040 ali no Belvedere, essa Via do Mineiro, não, sentido indo pro centro, Belvedere, ela tava amassando mais de 30 carros, ele foi livramento de Deus também, né, que deu o livro deles, né, foi 30 carros, todos arrebentados, e a carreta passou em cima de um monte de gente e não matou ninguém, que Deus estava naquele momento. Até eu assustei na hora que eu estava no carro, um ônibus especial, que lá ia mais atrás do acidente. Então quando eu cheguei lá no acidente, eu não acreditei que o pessoal até viu. Eu falei, isso é obra do divino, porque mais de 30 carros amassados e ninguém morreu, né? O carro virou um papel. Eu até fiquei assustado com aquilo, né? Meu amigo falou do acidente que ele desceu antes do ônibus. Eu falei, isso é mentira sua, porque tinha descido, veio do acidente e comunicado na hora mais pra frente, ele andou um pouquinho a pé. Aí eu falei, isso é mentira sua, você tá brincando, né? A carreta com pé de freio, Belvedere. Quando o pé de freio, ela vai matar mesmo, porque aquilo é peso puro, né? Tonelada, aquilo correndo, Deus me livre, sem freio ainda. Aí quando eu cheguei no acidente, graças a Deus, livramento de Deus, foi mais de 30 carros arrebentados e ninguém morreu, né? Então Deus no livro assim, igual o Simão falou, né, Simão? Deus sempre dá livramento para aqueles, né? Que ele quer dar livramento para eles, né? É só ter fé em Deus e buscar a Deus, né? O motorista não morreu não, né? O motorista não morreu não, a carreta só se ela bater num poste ou ela virar de cabeça para baixo. Virou? Não, ela saiu batendo e depois ela parou, fez assim e parou pegando do ponto de ônibus do Belvedere. Mas lá dá acidente direto na Via do Mineiro, dá acidente direto. Eu vou ler aqui, gente, Filipenses 12, né? A prisão de Paulo contribuiu o proveito do evangelho, né? E quero, irmãos, que saibas que coisas que acontecem contribuem o maior proveito do evangelho. De maneira minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretória, em todos os mais lugares. Muitos irmãos, o Senhor manda o ânimo. Minhas prisões ousam falar a palavra
confiadamente sem temor. Vede, e também alguns pregam em Cristo, por inveja, né? Porifá, outros mente um amor soberbo, que foi posto a defesa do Evangelho. Posto a defesa do Evangelho, mas outros, verdade, anunciam Cristo uma contenção de puramente julgados a acrescentação cristã das minhas prisões. Mas que importa, portanto, que seja anunciada a maneira com fingimento, verdade, nisto regozijarei, e ainda porque disso resultará a salvação da vossa oração, pelo corpo do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa, não, expectação, esperança que nada serei confundido antes, em toda confiança em Cristo, será tanto agora como sempre, engrandecido o meu corpo, seja a vida pela morte, porque mim vive em Cristo, morrerá é ganho, mas viver a carne me deve o fruto da minha obra, então deve escolher, mas ambos lados estou em aperto, tendo o desejo de partir, está em Cristo, porque isto ainda é muito melhor, mas julgo que é necessário o amor de vós ficar na carne, e tendo confiança que sei, ficarei, permanecerei em todos para proveito de vosso gozo da fé, para que vossa glória abunde por mim em Jesus Cristo, minha ida a vós. Então, Paulo ali ele foi preso na época de quê? Já tinha falsos profetas naquela época, falsos evangélicos. Então, eles sempre reuniam em grupo, né, Simão? Os reis reuniam em grupo, né? Vou armar uma para Paulo, vamos pegar Paulo, né? Então, ele colocou ele preso, né? Para ali eles arquitetar a morte dele, mais para frente, né? Ele colocou ele preso ali, e para o quê? Para ele não pregar o evangelho, né? Eles queriam a proliferação do falso evangelho, ou seja, que o falso evangelho seria lastrado. Então Paulo ali foi preso porque eles queriam armar a morte de Paulo, né? Porque Paulo estava ganhando todas as almas para Jesus, né? Que Paulo estava ali em missão de Jesus. Jesus tinha partido para a glória, né? E deixou os apóstolos, né? Então Paulo foi preso porque eles queriam acabar com o evangelho, né? Tanto que depois morreu todos os apóstolos, né? Uns morreram crucificados, outros morreram apedrejados, outro morreu aquelas guilhotinas que corta pescoço. Então foi várias mortes, né? Bárbara. Por causa de quê? Porque eles não queriam que nós conhecesse o evangelho de hoje, né? Infelizmente a Bíblia hoje falta muita parte nela, né? Ela falta muita parte. Essa Bíblia aqui, igual nós estávamos falando, ela é incompleta, ela não é completa, né? Aqui só tem um pedacinho da Bíblia, né? A Bíblia dá umas 5, 6 dessa aqui, né? A Bíblia original não existe mais, né? Porque quando os apóstolos morreram, uns morreram crucificados, outros morreram naquela guilhotina que corta pescoço, vocês já viram muito em filme, apedrejado, outros morreu paulada, né? Pedrada, né? O que tinha aquela época, as armas medieval, que é de mais de 2000 e poucos anos, eles acabaram com a Bíblia, consumiram, assim que eles mataram os apóstolos, né, que os apóstolos que tinham a Bíblia, eles não tinham. Então eles, né, Simão, eles acabaram com os apóstolos, tomaram as Bíblias e queimaram, sei lá, jogou no mar, destruiu ela para ninguém conhecer o evangelho, né? Porém tirou algumas escrituras, pouca coisa, né, e deixaram lá, né? Então a Bíblia hoje ela é incompleta, né? Então Paulo foi preso por causa do falso evangelho. Então eles queriam ali, já no presídio, né, aqueles presídios de pedra, já planejar a morte de Paulo, né? Como vai ser a morte de Paulo, né? Nós já matamos o rei dele, o Jesus, agora tem que matar esses apóstolos, né? Maldito, porque os reis estavam perdendo a credibilidade do povo, né, Simão? E perdendo o quê? Dinheiro também. Tudo foi inveja também. Inveja também pela obra, né? Inveja, está aqui na Bíblia também, inveja também, né? Pela verdadeira obra, né? Então eles estavam perdendo a credibilidade do povo, né? O povo estava crendo mais em Paulo que esses falsos profetas, né? Reis, né? Que se achavam dono do mundo, né? Então eles ali prenderam Paulo para poder arquitetar a morte dele mais tarde, né? E, portanto depois foi arquitetada a morte, né? E por isso que Paulo foi preso na prisão. Mas ele não negou Jesus,
né? Mesmo ele falou assim, se eu morrer é lucro, e se eu viver em Cristo por mais um tempo, eu estando em Jesus Cristo, é lucro também. Porque já Paulo ele já se entregou a Jesus, né, Simão? Desde que Jesus escolheu eles, Deus já sabia que mesmo eles morrendo, não ia negar a fé em Jesus. Então, Paulo não negou a fé dele em Jesus, por hora nenhuma, né? Mesmo se eu morrer em Jesus é lucro, e se eu viver em Jesus também é lucro, né? A fé de Paulo, né? Então nós temos que ter a mesma fé de Paulo. Nós morrer em Jesus Cristo é lucro, e se nós viver nessa terra em Jesus também é lucro também, né, Simão? Que nós temos que ter fé em Jesus, né? Nós podemos buscar conhecimento de Paulo, né? Que ele foi temente a Deus até na hora da morte. Por isso que Jesus escolheu os 12 apóstolos aí. Porque Jesus estava cansado de pregar o evangelho, né? E ele precisava de ter ali os escolhidos dele. Então Jesus escolheu 12 apóstolos a dedo. A dedo não, né? O Espírito Santo mostrou a ele e ele já tinha escolhido, né? Ele já sabia quem era quem. Né? Ele juntou aquela multidão ali, Paulo, Pedro, né? Simão, Tiago, né, Simão? Foi isso mesmo. Né? E foi juntando ali, Pedro, Tiago, Simão, João Batista. Ele já sabia quem ia pregar o evangelho. Mateus. Então, gente, ele pregou o evangelho para o mundo todo, ó. Aqui, ó. Mar Mediterrâneo, aqui é o Mar Mediterrâneo, que é terra, gente, ó. Aqui na minha Bíblia tem, ó. Aqui, ó, o Mar Mediterrâneo, aqui, ó. Pregou o evangelho aqui tudo, ó. Ó. Vou falar até os nomes da cidade, ó. São vários lugares, né? Canaã, né, Simão? Isso. Canaã, Gaza, Amã, Rio Jordão, Esbom, Moabe, Edom, deserto de Pará, no Brasil não, deserto de Pará, Egito. Então pregou o evangelho para o mundo todo, gente, ó. Aqui a minha Bíblia tem um mapa, ó. Foi pregado durante o mundo todo. Porém, tem lugar que andava a mar, tem lugar que se tinha que andar a pé, né? Porque as casas, os vilarejos, era nas terras, né? Não tem como hoje em dia fazer casa no mar. Só tem casa no mar, que eu sei, é ilha, que eu sei que tem, e as casas chamam palafita, lá no Amazonas. O pessoal mora nas casas de madeira, que é submerso a água, né? Fora isso aqui, gente, é terra. Isso aqui é terra. Então foi o mundo todo eles pregaram o evangelho, né? E não foi fácil pregar o evangelho para o mundo. Palestina, Império Sírio, Assíria, Império Babilônico, né? Mar Cáspio, Império Romano. Então foi por o mundo todo o evangelho foi pregado. Portanto, quem pisou nas terras brasileiras primeiramente foi Salomão, que pisou aqui nas terras brasileiras. Eles falam assim, Dom Pedro II, né, eu já vi a história, pisou primeiramente. Não, foi Salomão que pisou aqui. O rio Solimões foi batizado nome de Salomão, então ele colocou Solimões. Então quem pisou primeiro o Brasil foi rei Salomão. Ele pisou na terra brasileira. E mais depois que veio essa história de Pedro Alves Cabral, né, que veio mais depois. Mas Salomão pisou aqui muito mais primeiro, né? Então eles andavam no mar, né? O Brasil era mais banhado por mar, né? Naquela época tinha muito mais mar que hoje. Então eles andavam, eles saíam lá de Israel e vinha São Paulo, vinha no Rio, Pernambuco e outros lugares, já que não tinha mais mar, eles andavam a cavalo, arrumava cavalo, andava a cavalo, arrumava aquelas carroças e vinha para pregar o evangelho, né? Jumenta, colocava aquelas cargas de fardo e vinha pregar o evangelho. Então, gente, quem andou primeiro no Brasil foi Salomão. Depois que veio o Pedro Alves Cabral, das histórias aí do livro de 2º grau, né? Mas quem foi primeiro andou nas terras brasileiras foi o rei Salomão. O rio Solimões no Amazonas não chama Solimões, ele chama Salomão. Ele colocou Solimões, né? Um nome diferente, mas chama Rio Salomão. Né? Então, vou ler aqui agora a extrema corrupção, né? Nos últimos tempos, vou ler aqui, gente, Timóteo 3. Sabe que, porém, que últimos
sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontestáveis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de leite de amigo de Deus, tendo aparência da piedade, mas negado a eficácia deles. Afastar, porque o número que se introduz às casas cativas, mulheres nessas, carregadas de pecados, lavados a consciências, que aprende sempre, nunca, porém, conhecimento da verdade, sabeis que restituíram a Moisés também, restituiria a verdade, homens corruptos, o entendimento reprondo, a fé irão, porém, avante, porque todos manifestam, o desvario também foi daqueles. Né? Então, gente, naquela época tinha extrema corrupção, últimos tempos, né? Já tinha essas corrupção, essa roubalheira, pessoas que tinham que pagar ali, antigamente falava tributo, né? Hoje nós pagamos tributo dos impostos do governo, mas o dízimo, eles falavam dinheiro que o pessoal arrecadava, eles falavam tributo, né? Tributo de primícia. Então já tinha corrupção naquela época, né? Já tinha roubo, roubava do povo, já tinha, já era soberbos, né? Pessoas avarenta, né? Pessoa avarenta que só pensava nela mesmo, era profano, era impureza, e tinha muita coisa errada naquela época, né? Então naquela época tinha sujeira nas igrejas, né? E com o passar dos anos veio a corrupção que tem hoje em muitas igrejas aí. Você vê homens aí com carro de luxo, helicóptero de luxo, mansão de luxo. Eu já fui em muitas igrejas aí fora, né? Eu conheço bem BH, conheço BH de olho fechado. Falasse qualquer lugar de BH eu vou, porque eu já morei, andei mais a pé do que de carro, né? Mas já vi muita coisa errada. Então isso já veio de geração em geração, já veio a corrupção dos falsos profetas, igual tem hoje. O cara prega ali o evangelho, mas você vê na cara do cara que não tem nada de Deus, né? Você vê que está pregando na carne, né? Quando prega no Espírito você também conhece, mas quando prega na carne e começa a falar besteira, asneira, você também percebe. Eu já percebi muito, né? Então essas sujeiras vêm de geração em geração, né? Isso não é de agora não, que esses falsos profetas já agem no mundo, não é assim não? Muitos anos. Isso já vem de geração em geração. Por isso que eles hoje são ricos, né? Tem carros, tem helicóptero, não vou falar quem que é, as pessoas já sabem quem que é. Tem helicóptero, tem mansão, tem iate, tem igreja, Brasil, mundo afora, mas são lobos disfarçados de ovelha. Não tem nada de Deus, nada do Espírito Santo, né? Nem Deus ama aquelas igrejas, né? Deus odeia aqueles templos ali. Eu já fui muito e fui enganado, né? Até quando eu senti que não dava mais para ficar, eu parti fora. Eu fui por agrado da minha ex-mulher, né? Vamos sim, vamos ter assim, vamos. Vamos sim, vamos. Mas para agradar minha ex-mulher, eu tinha que fazer o sacrifício de ir contra a minha vontade. Eu sabia que não era um lugar bom. Mas quando eu senti que não estava mais aguentando aquele certo lugar, eu vou afastar, porque não dá. Né? Para mim já foi muita besteira no meu ouvido. E eu gosto da palavra correta, né? Tudo tem que ser na ordem e na decência, não na indecência. Então, quando eu vi que estava, para mim já não estava mais, já não estava aguentando, eu mesmo já não estava aguentando mais aquele sacrifício de tolo. Quando você vai a essas igrejas, é sacrifício de tolo. E você fica cansado. Não, isso não dá para mim, então eu vou me afastar. Não vou brigar com ninguém, discutir com ninguém. Então eu vou me afastar. Né? Que eu sou pequeno, ele é grande sim, em poder aquisitivo. Então eu vou me afastar. Não concordo com esse evangelho mentiroso. Então eu me afastei. Né, Simão? Igual Simão. Simão é da Assembleia. Eu também fui da Assembleia. Mas quando corrompeu a Assembleia, acabou a Assembleia. A Assembleia hoje não é aquilo que era 20 e poucos anos atrás, não. A Assembleia antigamente era boa. Não era tão boa que já tinha gente
camuflado da igreja. E tinha gente que já era da maçonaria, estava dentro da igreja, né? Porque já sentia que a Assembleia já tinha pessoas brigando por cargo, né, senhor? Por cargo. Já tinha lá um querendo ser pastor, um querendo ser pastor-presidente, vice-presidente, outro querendo ser presbítero, outro querendo ser... Aquela brigaiada. Aí a gente começou a desconfiar. Não, isso está errado. Mas eu era novo convertido, eu estava começando a conhecer o Evangelho, né? Tanto que hoje a Assembleia hoje não é aquilo mais não. Que, a Assembleia foi boa, foi sim. Na época o pastor Pedro Marques estava dirigindo a Assembleia. Hoje a Assembleia acabou, né? Hoje os irmãos pinta cabelo, anda de qualquer maneira, né? Usa batom, faz as coisas do mundo. Então a Assembleia hoje não é... Até eles comemoram Natal, né? Eles colocaram o Natal aí, comemora. Né? Não é certo isso, né? Festa pagã que fala. Eles comemoram Natal, né? Então, a Assembleia bagunçou muito, né? E nossa Assembleia, como muitas igrejas, bagunçou. Porque o que bagunçou? Já tinha corrupção, não na igreja, mas tinha os membros já estavam corrompidos com coisa errada, né? Tanto que o menino estava sabateando fogo, né, senão? O Espírito Santo, o pastor chamou ele de demônio. Né? Como é que um pastor que é de Deus vai chamar um membro da igreja de demônio? Quem está sabateando no fogo tem Espírito Santo dentro dele, né, irmão? É verdade. Nem sabatear todo, o Espírito Santo que faz sabatear, ué, né? É poder e força, né? Coisas que eles não têm. Não tem isso, né? Não tem mais o Espírito Santo ali. Então eu fico triste, né? Mas hoje eu passo bem longe, né? Em qualquer igreja que eu vou, eu passo longe, né? Igual a irmã comentou comigo, você já é pastor? Eu falei, não, eu sou um simples pregador, eu gosto de pregar um pouco a palavra de Deus, né? Eu busco conhecimento, pouco tempo que eu tenho conhecimento, mas eu tenho 25 anos que eu conheço a palavra do Senhor, mas que eu estou pressão pregar agora, estou aprendendo agora, né? Porque eu fiquei muito no banco, eu fiquei muito para lá, deixado, né, Simão? E nunca tive oportunidade, então eu estou aprendendo agora, né? Tem 7 anos que eu estou aqui com o Simão, eu estou aprendendo agora o Evangelho, porque naquela época eu não tinha oportunidade, né? A gente não ia na frente, a gente só ficava no banco, né? Coral, você ensaiava no bar de Fátima, chegava na sede, cantava lá, chegava lá e eles queriam dobrar a voz, queriam cantar mais que você ainda. Que é a competição, até a gente ficava meio sem graça, senhora. A gente ensaiava tanto, chegava lá, tinha que a competição. E depois acabava o curso, começava aquela conversa com querendo cargo do pastor Pedro, né? Tanto que as pessoas estão lá hoje, aqueles cargos não são delas, elas pegou a força, né, Simão? Pegaram a força de cargo, não era dele, era de outras pessoas que o Espírito Santo revelou para Simão aqui, que ia ser pastor para o presidente, né? Tanto que o irmão desse que ia ser, um seria pastor, outro presidente, um envolveu coisa errada, e outro, Deus recolheu, né? Então eles pegaram a força daquele cargo lá, né? E uma vez eu até tive uma discussão verbal com esse pastor na rua, né? Você está brincando com as coisas de Deus, um dia você vai pagar, né? Eu falei com ele, né? Você está brincando, porque a casa do Senhor é séria e santa. A gente não pode pregar a palavra de qualquer maneira, dirigir a igreja de qualquer maneira, né? Porque o pastor, ele é o espelho da igreja, né, Simão? Ele é visto, igual eu falo. Ele é visto, né? Ele que conduz as ovelhas para os céus. Se ele estiver andando errado com Deus, depois ele vai prestar conta. E se levar as almas ao inferno também, ele prestará conta também. Igual esse falso profeta. Quando chegar a hora dele, já estão bem velho, eu tenho certeza que é lago de fogo, né? Estão brincando com a palavra de Deus, comercializando, né? Fazendo pessoas dar aí o dinheiro, dar carro, um monte de baboseira, vassoura ungida, sal grosso na porta, né? Jornalzinho não sei o que. Enganação, gente, enganação. Isso é um teatro que eles mesmos faz ali. Eu vi um senhorzinho, coitado de idade, né? Sorte dele que gravou o dízimo que ele deu. Ele deu 35 mil reais para a igreja aí, né? E ele deu esses 35 mil reais e ainda o safado do pastor estava falando para ele fazer mais sacrifício, né? E dar mais para Deus. E eu olhei aquela cena assim, que safado, que pilantragem, né? Mas só que o senhorzinho gravou a conversa dele com aquele pastor, a família do senhorzinho
viu que tinha, isso é roubo, e acionou a justiça. Aí essa igreja teve que pagar a indenização, o dinheiro de indenização para esse senhorzinho. Ele já estava entrando na mente dele para levar o dinheiro dele e fazer vender até casa ou carro que ele tivesse ali para poder dar dinheiro para os pilantras. Né? Isso é pilantragem. Né? O dízimo e a oferta é certo, mas você tem que dar com o seu coração tocado em você. Se é 10 reais, 1 real, 2 reais, não importa. Do que Deus tocar no seu coração. Mas agora você tem que dá 35 mil reais, dá 40 mil reais. Que é isso? Né? Deus não precisa dessas coisas não. Né? 50 mil, 1 milhão. Né? Um coitado aí, né? 35 mil reais dá para ele arrumar a vida dele, dá para ele ajudar a família dele, e estava dando para a igreja, que hoje o cara hoje é bilionário, né? Bilionário, né? Tem que ter uma rede aí, Record, que é dele, né? O cara é bilionário, de tanto ele levar dinheiro dos bobos, dos fiéis bobos, né, Simão? Né? Então não tem nada de Deus ali. Você conhece na cara do que é pilantragem. Só sai pra casa do cara e já vê o cara é pilantra, né? Aquela conversinha mole dele lá, né? Que não sei o que lá mais, e ainda é abusado ainda, né? Mas graças a Deus, desse mal da minha vida eu me libertei, né? Tô aqui com o Simão. Se um dia eu for morar no Rio, eu quero morar um dia no Rio, se der certo, eu vou ficar mexendo mais no celular para me ver os cultos de Simão, né? Se um dia Deus permitir eu morar lá. Mas quando tiver igreja lá, sim, eu vou. É igual eu falei com o irmão, quando tiver igreja lá, eu vou conversar com o Simão, né? Para eu poder dirigir ela lá, né, Simão? É verdade. Dirigir ela lá. Aí eu vou, né? Por isso que eu falei, eu não quero carro nenhum agora, né? Eu quero simples, pregador da palavra do Senhor. Eu passo a palavra para o irmão Simão, né? Obrigado pela oportunidade, né? Aqui nós estamos para aprender. A gente não é sábio, né, 100%, né? Quem é sábio 100% é Deus, né? Nós estamos aprendendo, né? E o que a gente aprende, a gente passa para o povo aqui, né? Então agora passa a palavra para o irmão Simão, né? Amém, aleluia. Esses 2 dias aí, gente, foi isso que aconteceu. Eu tive que resolver um problema e veio a chuva, e ontem eu fiquei pulando de dor de dente. Mas eu passei um gelol aqui e aí ele conseguiu reduzir, não, acabou com a dor de dente. Então, hoje mesmo, eu nem escovei dente agora, vou escovar dente agora. Se começar a doer, eu vou passar o gelol para dormir até eu resolver esse problema. Esse gelol, gente, é para poder tirar dor, né? Você cai de bicicleta alguma coisa e que a perna fica meio ruim, aí você passa. Mas só que eu usei, falei, vou usar porque eu tô aguentando de dor de dente, tô pulando de dente, nem vou na igreja porque eu não tô aguentando, né? Nem tá aguentando nem abrir a boca, né? Foi até dormir. Aí eu passei o gelol, quando deu 10 horas, melhorou, mas o já acabou, não dá pra ir mais. Então, se eu soubesse que o gelol ia contribuir para acabar a dor de dente, passado antes, mas eu não sabia que remédio passar, eu tava no desespero, né? Eu tomei de pirona, não adiantou nada, peguei o gelol, vou passar gelol aqui, quem sabe melhora. Realmente ele melhorou mesmo, passei ele assim, esfregando, fazendo massagem. Quando deu 10 horas, a dor de dente, graças a Deus, foi embora, né? Hoje cedo começou a doer de novo, eu meti gelol, falei, eu vou usar esse gelol aqui mesmo, que tá me salvando ele, até eu poder ir lá marcar o dentista, extrair esse dente, porque não tô aguentando mais não. A dor ontem foi insuportável mesmo, foi insuportável. Tanto que eu ia no peão mais cedo, que eu gosto muito de peão, porque minha família veio de lá, quando meus tios, né, meus avós moravam lá, eu ficava mais peão que aqui, né? Minha mãe já morava aqui, mas eu ficava peão e aqui, peão São Pedro, peão. Eu ficava uma semana lá, uma semana aqui. Mas quando 94, o pessoal foi tudo embora para Sabará. Então meus familiares foi tudo embora, então eu fiquei sem meu familiar de lá. Mas quando chegou 2007, eu comecei a frequentar o peão de novo, né? Conheci uma família lá, conheci não, já conheci há muito tempo, tive contato com eles e comecei na casa deles. Por isso quando eu vou aqui, eu vou no peão, passo ali, eu vou no peão, que já tem um familiar meu lá que já foi criado junto, então eu vou lá, deixo a bicicleta na casa dele lá, caminho a pé ali pro peão afora ali. Pouco tempo eu fui na usina, que velho, eu tenho um desejo de ir essa usina, nunca fui essa usina, né? Falei, vou lá ver essa usina como é que é. Entrei na usina, vi que habitei chaminé, vi um buracão lá embaixo da usina, fiquei observando aquele lugar que tinha aqueles maquinários. Falei, isso aqui era muito bonito mesmo, né? Mas os filhos, infelizmente, estavam invernando nas drogas, a gente sabe disso,
né, e a administração também estava roubando muito, aí por isso que a usina teve que fechar as portas, né, porque não tinha mais dinheiro para pagar ninguém. Mas se não tivesse mal administração e os filhos não tivessem invernado as cocaína, a usina estava funcionando até hoje, né, que eu lembro que era 200 caminhão que tinha ali antigamente, né, tinha aquelas carretas Romeu e Julieta, né, e era bonito, né, a usina era um trem de dois. Você, lá de casa da minha avó, você ouvia a usina, dá aquele apito, aí você sabia orar certinho, quando era 7 horas, quando era 11 horas, meio-dia, e era bonito, né. Mas quando eu fui trabalhar na usina, eu tive uma maior decepção. É um sofrimento daqui para cortar cana. Eu cortei, acho que eu cortei 600 metros de cana, eles queriam que cortasse 9 toneladas. Eu falei, nunca mais eu volto aqui, né. Ficamos lá e chamaram nós de ruim de serviço. Eu falei, tá bom. Peguei meus 600 reais na época, né. Na época eu peguei os 600 reais, falei, nem na porta eu quero passar mais, né. A pessoa falou que é um sofrimento cortar a cana. Eu acabei indo, eu fui para pegar café com um amigo meu, esqueci o nome dele, e nós fomos lá para, me chama ali, assim, Trivelato? É isso mesmo, né? Os Trivelatos aqui para baixo aqui, da Rasa, que antigamente tinha café, não sei se lá hoje tem. E fui pegar café, quando acabou a panha de café, falou assim, Chico, chama Chico. Eu disse, tem serviço lá no Tibó, vocês querem? Eu falei, vambora, hein? Aí chegamos, fomos pra lá e começamos a cortar a cana, cortava, o trem não rendia, cortava, não rendia. E aí eles chamou nós de ruim de serviço. Falei, problema não, eu não gostando mesmo daqui. E facão pesado, né? Quando deu 6 meses, pôs na panela paz, deu 6 meses, mandou nós embora. Graças a Deus. Né? Peguei meus 600 reais ali, né? Comprei um bocado de roupa, dei um bocado de dinheiro pra mãe. O resto eu gastei, não sei com o que. Né? E aí saí de lá, cabeça erguida, né? E voltei para a oficina, eu mexi muito caminhão. Antigamente mexi caminhão, carreta, caminhão e carreta na Ponte Nova Dias. Então eu voltei para a oficina, né? Mas graças a Deus que eu trabalhei pouco ali, mas eu saí feliz. Ô Simão, passar. Aí eu vou passar para as ofertas, aí eu vou orar com ele aqui. Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos. E com oração. Dando a eles paz e amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Amém. Vou orar aqui para você, pastor Hernani. Aleluia. Aí pode ir, porque agora aqui é comigo mesmo. Aleluia. Amém. Aqui vai dar umas 10 horas. Que bom, né? Vamos ungir primeiro aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, eu unjo teu servo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E abençoe-me dessa peça de roupa, eu coloco nas tuas mãos. Unjo com as tuas mãos, em nome de Jesus, na hora que você vestir do milagre. A vitória é dele, tá, pastor Hernando? O senhor está mostrando aqui que o senhor está cuidando do seu filho lá. Amém. Tá? A bênção é dele lá. Tá levando a bênção dele para lá. Amém? É isso aí, né? Fica na paz aí, gente. Amém. Viu? Até a próxima. A paz do Senhor, tá? Fechar lá. Tá bom, você vai concluir lá, fechar lá. Com Deus, tá? Amém. Com Deus também. Glória a Deus. Gabriel sumiu daqui? Mas ela vai vir cá, velho. Que saudade dela. Menina nasceu, você não trouxe pra fazer aqui, Vamos aqui, Salmo capítulo 107. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, os que congregou das terras, do oriente, do ocidente, do norte e do sul, andar desgarrado pelo deserto, por caminho solitário, não achar a cidade que habitasse, faminto e sedento a sua alma neles desfalecia.
clamaram ao Senhor na sua angústia e nos livrou das suas necessidades. Os levou por caminho direito para ir em cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e ferro. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Jeová, ou desprezaram o conselho do Altíssimo. Eles que lhe abateu o coração com o trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e nos livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte, quebrou as suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro, os loucos por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereça sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navio, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobe aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ábreo, esvazia-lhe toda a sua sabedoria. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e nos livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalma-se as ondas. Então se alegram com a bonança, ele assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalta-lhe na congregação do povo e glorifique-lhe na assembleia dos anciãos. Ele converte rio em deserto e nascente em terra sedenta. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lago e a terra seca em nascente. Faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para a sua residência. Semeia campo e plantam vinha, que produzem fruto abundante. E ele abençoa-os de modo que se multipliquem muito. E o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derramam desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrado pelo deserto onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão necessitada. Para um alto retiro, multiplica a família como rebanho. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observa estas coisas e considera atentamente as benignidades do Senhor. É isso aí, né, meu irmão? Aqui no versículo 28 do Salmo capítulo 107 fala: então clama o Senhor na sua tribulação e ele os livra das suas angústias. É só clamar pelo nome do Senhor, meu irmão, minha amiga minha. É só clamar nessa noite. Clama nessa noite que vocês verão o milagre nas suas vidas. Só clamar pelo milagre. Clama pelo milagre. Agora vamos agradecer que madrugada tem mais. Aleluia. O soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos agradecer por este culto nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também estou adiantando para agradecer aqui, meus irmãos, porque tem muita coisa para eu fazer. Eu vou jantar ainda, preparar ali uma janta. Tem que arrumar umas telhas ali, que eu estou mudando umas telhas da igreja aqui. É muita coisa que eu tenho que fazer aí, né? Aleluia, estou mudando umas telhas ali, vou ter que colocar outra telha no lugar das outras ali. É porque eu estou fazendo mudança aqui, né? Aleluia. Então é muita coisa que o pastor olha. Por isso que eu falo, que o pastor olha é muita coisa. E o óleo é muita coisa, não é uma coisa não. Entendeu? Então, até o próximo culto, o próximo vídeo, de madrugada aí estarei de volta com força completa aí. Aleluia. Aleluia.
Fica ligado que a benção tá passando assim, ó.